Bem-vindo ao canal História Catarina. Hoje vamos tratar de um tema sensível na história catarinense e brasileira. A HC número 5 trouxe na capa este tema: Nazismo, a história que o OPA quer esquecer. Organizado por mim e abordada pela doutora Marlene de Favre na primeira parte. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. Com o tempo, envolveu aproximadamente 61 países. Estima-se que o número de mortos tenha sido entre 70 e 80 milhões, incluindo civis e militares. Estima-se também que cerca de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração durante o Holocausto de 1933 a 1945. Foi o conflito mais mortal da história da humanidade, com impacto significativo nas sociedades. Após a ascensão do nazismo, com Hitler no poder, em 1933, só cresceram as tensões internacionais. A partir do início da guerra, em 1939, a invasão alemã em Santa Catarina passou a ser considerada real. Uma histeria e uma caça às bruxas começa em Santa Catarina a partir de 1942. Jahrelang haben diese Parteien 2 oder 3 Monate begangen sind, wird euer Terror beseitigt sein. So wahr wir das verantwortlich. Meu avô, opa em alemão, foi obrigado a tomar o óleo cru após ser acusado de ser nazista apenas por falar alemão. Morram os ingratos, diziam os nacionalistas brasileiros. Descendentes, contra teu pai, contra teu irmão, mas pelo Brasil, diziam. Mas nem todos os alemães e seus descendentes eram partidários do nazismo. Aliás, poucos foram partidários. Com o fim da guerra, restou um ambiente de sombrio ressentimento nas áreas de colonização alemã, fato que perdura até hoje. Esse ressentimento contribuiu para transformar a história do nazismo em Santa Catarina como grande tabu. Mas o que de fato aconteceu em Santa Catarina? Corria o ano de 1942. Naquele dia, 22 de agosto, a imprensa escrita e falada publicou exaustivamente o que já se anunciava nas rodas de conversas e nas relações internacionais. O presidente Getúlio Vargas, em nome do Brasil, declarou guerra aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Foi uma notícia marcante na época. Este fato da história do Brasil fez com que muitas pessoas que moravam no estado catarinense passassem a conter-se, silenciar, esconder-se, redobrar o cuidado com o medo de denúncias e da polícia política que já havia alguns anos se aquartelara na capital e cidades do interior. O objetivo era efetivar a nacionalização forçada. As pressões foram fortes em Santa Catarina,
pois a população era em grande parte ou natural ou descendente de europeus da Alemanha ou Itália. O perigo de uma invasão alemã na América do Sul passou a ser considerado real, justificado nas ideias imperialistas do Führer, o idolatrado líder alemão. Em dezembro de 1941, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha e também ao Japão. Getúlio Vargas alinhara-se aos aliados. Estava com os Estados Unidos e, pelo Decreto-Lei Federal 10.358, de 31 de agosto de 1942, o Brasil oficializa o estado de guerra em todo o território nacional. Ações foram legitimadas por editais e decretos. As prisões eram consideradas legais, sem direito de habeas corpus, e uma simples suspeita legalizava a prisão. Nesse cenário, aumentou a perseguição, sendo os alemães identificados com o nazismo, como atuantes na causa de Hitler, supostamente em favor da Alemanha. Em Florianópolis, Joinville, Blumenau, Itajaí e em outras cidades de Santa Catarina, houve atos públicos, apedrejamento de casas, pichação de muros e quebradeiras de lojas com nome alemão. Todas que tivessem nome alemão recebia esta reprimenda. Xingamentos a estrangeiros e descendentes, obrigando-os a darem vivas ao Brasil e aos interventores Nereu Ramos e Getúlio Vargas. Passeatas e atos cívicos levavam faixas que diziam: morram os ingratos, descendentes, contra teu pai, contra teu irmão, mas pelo Brasil, conclamando a eliminação dos que eles chamavam canalhas e patifes. E estas frases eram divulgadas na imprensa. Em Blumenau, aqueles que usavam o bigode de Hitler foram obrigados a fazer uma limpeza no rosto enquanto os discursos eram pronunciados, referindo-se aos alemães como povo maldito, miseráveis boches, sugadores de sangue. Foi terrível. Em Florianópolis, grupos de pessoas invadiram residências e houve toda sorte de quebradeiras e insultos aos ítalo-germânicos, como ocorreu na residência de Mari Anna Zipser-Molenda, em que policiais invadiram até o porão em busca de alguma pista relacionada à espionagem. Como estratégia para manter a ordem, as políticas nacionalizadoras de abrasileiramento em Santa Catarina receberam contingentes de soldados vindos do norte do país. Tinham por alvo supostos espiões e traidores da pátria. Na capital e em outras cidades, foi instalada a defesa passiva antiaérea, que fazia simulações de bombardeio e de ataques de aviões que obrigavam as pessoas a se esconderem. Os jornais traziam instruções para realizações desses exercícios, divulgando regras, dentre estas a obrigatoriedade de que todas as luzes fossem apagadas à noite, para evitar a localização de casas e prédios públicos. Quanto ao direito de ir e vir, obviamente foi afetado, obrigando os descendentes alemães ao uso de salvo-conduto. Sobre repressão à língua, em janeiro de 1942, foi publicado um edital que, dentre outras normas, dizia: ficam proibidos a contar desta data os hinos, cantos e saudações que lhes sejam peculiares, bem como o uso dos idiomas dos países acima apontados, ou seja, a Alemanha, a Itália e o Japão. Agora veja,
como fazer compras, como ir ao médico, como ir à farmácia, bancos, lojas, praticar os cultos religiosos, festejar, se a língua que entendiam estava proibida. E como comprar remédios, se na porta da farmácia havia um espião. Domingos da Labrida lembrou que um farmacêutico atendia os colonos dentro do cemitério para driblar os espiões. Na venda, passou a ser comum ir fazer compras com um saco e dentro dele um bilhete. O balconista lia o bilhete, colocava no saco os produtos listados, entregava e nada dizia. Mas como calar as crianças? Castigos físicos e silêncios dizem as memórias ressentidas. Mas de que as pessoas tinham medo? De denúncias, da polícia, dos espiões, da prisão. O Estado promoveu deslocamentos compulsórios de pessoas, afastando-as da cidade de moradia como medida preventiva. Estabeleceu campos de afastamento e de concentração, para onde eram enviados os supostos espiões ou traidores da pátria. E deve-se lembrar que, para ser tido como traidor, bastava falar uma frase na língua de origem. Em Santa Catarina, os afastados foram levados para Bom Retiro, na Serra, Lages e São Joaquim, sendo que entre janeiro de 1942 e 1943, 49 homens foram afastados de Florianópolis, 100 homens de Itajaí, 57 de São Francisco do Sul, 26 de Laguna e Embituba e 260 pessoas de Chapecó. Em agosto de 1942, foram montados 2 campos de concentração para presos políticos do estado de Santa Catarina. Um deles em Florianópolis, na penitenciária agrícola da Trindade, e o outro no presídio político Oscar Schneider, em Joinville. Nestes campos eram confinados aqueles considerados traidores por conspiração contra o Brasil e os acusados de professar o nazismo. Os detidos e aprisionados eram processados pelo Tribunal de Segurança Nacional, que atuava como um tribunal de exceção. Estando o país em estado de guerra, qualquer insubordinação ou denúncia neste sentido levava o suposto criminoso a ser processado por este tribunal. Entre janeiro de 1942 e janeiro de 1943, foram efetuadas 695 detenções por motivo de segurança nacional. O engenheiro alemão Hans Walter Tagsel, natural de Dresden e radicado em Lages, então um alemão nato, estava preso no campo de concentração da Trindade, de agosto de 1942 até dezembro de 1943, considerado suspeito em potencial. Mas a pergunta que não quer calar e que nós precisamos abordar é a seguinte: havia mesmo nazistas em Santa Catarina ou não? Amigos, sim, havia nazistas em Santa Catarina no período da Segunda Guerra Mundial, mas em número muito reduzido, e consta que a maioria das prisões era feita arbitrariamente, sem que houvesse culpas e sem o direito de defesa. O medo que pairava entre os germânicos era o dos castigos físicos,
aplicados pela polícia política, recorrentes nas memórias em todo o estado de Santa Catarina, nas regiões de colônias alemãs. Em algumas ocasiões, o policial obrigava o acusado a engolir óleo diesel, óleo queimado, óleo de rícino misturado com gasolina, em uma ação com sentido simbólico de batismo que consistia em segurar o detido, colocar-lhe na boca o cano de uma arma que continha óleo e, como forma de humilhar e fazer a tentativa de abrasileirar-se, por meio da violência física, mas também psicológica, forçando-o a renegar sua cultura e seus valores. Foi uma época muito difícil, uma época lamentável da história de Santa Catarina. A etnia alemã foi humilhada, perseguida e sofreu intensa e injustamente porque, do outro lado do mundo, um partido liderado por um homem insano queria dominar o mundo violentamente. Entre meados de 1942 até maio de 1945, quando finda a guerra, o estado catarinense foi sacudido por delações, prisões, medo, discursos inflamados contra os eixistas, demissões, expropriações, apreensões, proibições de toda a ordem. Tudo isso, amigos, permanece nas memórias de idosos, na memória de quem viveu este tempo de tensões e atrocidades no mundo e também em Santa Catarina. A questão agora que preciso lembrar é a seguinte: você entende por que esta é uma história que o OPA quer esquecer? O sábio rei Salomão declarou: eu vi tudo isso e me pus a refletir em todo o trabalho que se tem feito debaixo do sol, enquanto homem domina homem para o seu prejuízo. Amigos, até o próximo episódio.